Bom, galera, vamos dar início agora à discussão da questão 38 da lista de cinemática do professor Gilvan. Você lança uma bola em direção a uma parede com uma velocidade de 25 metros por segundo e um ângulo de 40 graus acima da horizontal, como mostra na figura ao lado aí, né? A parede está a uma distância de 22 metros do ponto de lançamento da bola. Letra A. A que distância acima do ponto de lançamento a bola atinge a parede? Aí vem letra B e C, né? Quais são as componentes horizontais, letra B, e letra C, a componente vertical da velocidade da bola ao atingir a parede. E a letra D, ao atingir a parede, ela passou pelo ponto mais alto da trajetória? É uma pergunta, né? Então vamos lá. Gravando. Bom, galera, eu estava explicando aqui a questão, depois eu vim perceber que não estava gravando, tá bom? Então vamos lá. A letra A, ela pergunta aqui, a que distância acima do ponto de lançamento a bola atinge a parede, tá bom? Eu vou falando aqui as equações, as formas, vocês vão anotando aí para que ninguém se perca. Vamos lá. Para a gente calcular essa altura aqui, né, que é pedida na letra A gente utiliza aquela equação lá para posição em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, quando a partícula está sofrendo uma aceleração. Nesse caso aqui é a aceleração da gravidade. Então, a altura, o h, vai ser igual à altura inicial, que nesse caso aqui é zero, mais a velocidade em y inicial vezes o tempo, menos a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos lá? H igual a H0 mais V0YT menos GT ao quadrado sobre 2. Então, para a gente achar esse VY, esse V0Y, a gente precisa decompor a velocidade que é dada na questão, tá bom? Bom, para a gente achar essa velocidade inicial em y e a velocidade inicial em x, a gente faz o quê? A gente decompõe a velocidade que é dada na questão, que é aquela ali, a velocidade de lançamento, temos um ângulo, então a gente tem que decompor. Para a gente achar a velocidade inicial em x, a gente multiplica a velocidade inicial pelo cosseno do ângulo. E para achar a velocidade inicial em y, a gente multiplica a velocidade inicial pelo seno do ângulo, tá certo? Decomposição de vetores aí, qualquer dúvida, você revisa lá a parte de vetores e vamos que vamos. Então, aí se vocês observarem aí na primeira equação que eu falei, se vocês estiverem anotando, vocês vão ver que a gente tem todas as informações menos o tempo. Então, como a gente vai achar esse tempo? Pronto, boa pergunta. Quem foi que fez? Alguém, né? Então, é isso. Para a gente achar o tempo, a gente utiliza a equação da posição para a velocidade constante, ou seja, quando não tem aceleração. E quando isso ocorre nesse caso aqui do lançamento balístico, a velocidade em x, ela não tem aceleração, correto? Não tem, tipo, a de y aqui ela sofre aceleração da gravidade e na de x não tem nada, ela recebe o impulso e daí ela vai sozinha. Então a velocidade é constante. Então, como a velocidade é constante, a gente usa aquela equação lá, x igual a x0 mais v0t, ok? Então, o x0 aqui nesse caso vai ser 0 e o x vai ser todo esse d aqui que é dado na questão, que é 22 metros. Aí a gente isola o tempo e substitui na primeira equação que a gente citou lá no início. Então, a gente isola o tempo aqui, substitui lá e acha a altura que a bola atinge a parede. Para responder a letra B, né, já foi meio que respondida, como a velocidade em x é constante, então a velocidade inicial em x vai ser a mesma velocidade final em x, ok? Já em y, como ela não é constante, vai sofrer uma alteraçãozinha aqui. Então a gente vai utilizar, aqui já é a letra C, tá bom? A gente vai utilizar o quê? Aquela equação lá para encontrar a velocidade em movimento retilíneo uniformemente variado. Qual é? Vai ser Vy igual a V0Y menos GT, ok? Aí a gente tem tudo, a gente tem o tempo, tem o G, tem a velocidade inicial em Y, e aí a gente vai encontrar a velocidade final em Y. E é isso.
Achamos as duas componentes, né? Responde a letra B e a letra C. Agora a gente vai para a letra D. Para responder a letra D, eu vou fazer meio que uma ilustraçãozinha aqui para explicar mais ou menos como funciona o movimento balístico, caso alguém não esteja se lembrando e tal. No movimento balístico, né? O movimento balístico, oblíquo, né? Tem várias formas de chamar esse movimento. A partícula, né? Que nesse caso aqui é uma bola, ela vem, sobe, ela vai atingir o ponto máximo dela. Quando ela atingir esse ponto máximo, ela começa a descer, certo? E existem formas de calcular o tempo para essa altura aqui máxima, ok? Então, a forma que eu vou mostrar aqui vai ser a seguinte: quando a bola, a partícula, ela viaja em um movimento balístico e ela atinge a altura máxima, ela vai começar a mudar o sentido da trajetória, ok? Ela está subindo, quando ela atinge o ponto máximo, ela começa a descer. Então, quando ela atinge exatamente esse ponto máximo aqui, a velocidade dela é 0. Isso aí, quem respondeu tem um ponto aí, viu? Depois fala com o professor Gilvan. É 0. Então, o que nos diz isso? A gente utiliza a mesma fórmula que a gente acabou de utilizar, que é Vy igual a V0y menos GT, ok? Só que aí o Vy, que é a velocidade final em y, vai ser 0. E aí a gente isola o tempo, beleza. A gente vai encontrar um tempo e a gente vai pegar esse tempo que a gente acabou de calcular e comparar com o tempo que a gente calculou na alternativa A. Bom, então, se o tempo que a gente acabou de calcular for maior que o tempo que a gente encontrou na alternativa A, isso significa que a bola não chegou na sua altura máxima. Porém, se o tempo que a gente acabou de calcular for menor que o da alternativa A, aí a bola atingiu sua altura máxima. Se os tempos forem iguais, significa que a bola atingiu a parede exatamente na sua altura máxima. Então é isso. Se o tempo que a gente calculou aqui agora for maior do que o que a gente calculou na alternativa A, significa que a bola não atinge sua altura máxima. Se o tempo for menor, aí sim a bola atingiu sua altura máxima.